caros alunos e alunas. Aqui é a professora Natália de Língua Portuguesa e hoje eu vou fazer uma videoaula para vocês, fazendo uma correção dos exercícios que a gente fez no finalzinho das aulas, quando eu recolhi a atividade do desafio de cordel. Eu tenho aqui as atividades de todas as salas que eu já corrigi e atribuí nota. Como eu disse, isso daqui ia valer no mínimo 3 pontos. Essa daqui é a minha folha com as minhas respostas. Eu vou fazer essa correção aqui e eu gostaria que vocês pegassem o caderno de língua portuguesa e anotassem as respostas certas. Vocês não sabem o que vocês acertaram ou não, então não tem como copiar só o que vocês erraram, vocês vão copiar tudo. Eu vou explicar e depois eu vou colocar na tela a resposta para vocês copiarem. Antes de começar, eu quero dizer o seguinte: essas atividades que eu vou pedir para vocês copiarem no caderno, outras coisas que eu vou passar na plataforma, que são da apostila ou atividades que eu passar, tudo isso conta como presença e nota. Existem duas formas de reprovar. Ou você falta tanto na escola que você não tem presença o suficiente, ou você não tem nota suficiente para conseguir passar de ano. No caso, como a gente está em isolamento social por causa do coronavírus, não é possível ir para a escola e contar presença. Porém, quem não tiver essas atividades para entregar, quem não assistir às aulas, quem não fizer as atividades propostas na plataforma, essas pessoas vão ficar com falta e isso pode fazer com que repita de ano. Da mesma forma que se não terminar as atividades, a pessoa obviamente não vai ter nota. Essas videoaulas que eu vou colocar aqui, elas não vão estar disponíveis no canal para ficar assistindo a hora que vocês quiserem. Vocês vão ter o link lá na plataforma digital da Ionica, vocês vão clicar no link e a partir do link vocês vão ver os vídeos. Só que esses vídeos não estarão listados no canal, eles são privados e só vocês que são alunos vão assistir. Ou seja, pessoas que abrirem o canal não vão poder ver o vídeo. Então se você no futuro quiser rever uma aula que você já assistiu faz um tempo, você entra na plataforma Ionica, olha as postagens antigas e clica no vídeo que você quiser assistir, certo? Então, como eu estou com as atividades do desafio de cordel aqui na minha casa, significa que não tem como vocês olharem aí, porém, vocês têm o livro, então eu gostaria que vocês assistissem essa aula com o livro em mãos, para vocês poderem verem as coisas que eu vou explicar. A atividade número 1 se chama Explique o título do livro, Desafio de Cordel. Bom, quando vocês vão numa livraria ou numa biblioteca, vocês veem os livros, eles estão lá apresentados assim. Uma capa de um livro tem vários elementos que são muito importantes, porque o livro, ele é um produto que está sendo vendido, certo? Então, a pessoa que vai numa livraria, ela vai comprar um livro e ela precisa ver a embalagem do produto. Então, a gente tem o título, que é Desafio de Cordel, tem o nome do autor. Geralmente, esse livro é ilustrado, tem aqui ilustrações de Fernando Vilela. E aqui a gente também tem uma ilustração, no caso, como o livro é sobre cordel, a gente tem aqui uma xilogravura que ilustra, geralmente, como as pessoas recitavam cordel antigamente, que era com música. Eu vou dar alguns exemplos antes de responder a pergunta. Imagina que vocês vão numa livraria e vocês veem o seguinte livro aqui. Esse daqui. Tá escrito Leonardo da Vinci, Grandes Mestres. Ou seja, esse livro aqui é de uma coletânea que se chama Grandes Mestres, certo? O nome do livro é Leonardo da Vinci. E aqui na capa a gente tem uma das pinturas mais famosas do mundo, que é a Mona Lisa, que foi pintada pelo Leonardo da Vinci. O que você pensa sobre esse livro? Provavelmente você deve pensar que é um livro de arte sobre o Leonardo da Vinci. Por quê? Porque tem o nome dele aqui na capa e tem aqui a Mona Lisa. Outro exemplo. Esse daqui é um livro de história da arte. Esse daqui já é um livro de física. Se chama Viagens no Tempo no Universo de Einstein. Tem o nome do autor, J. Richard Gotts. E aqui embaixo a gente tem uma explicação que é a revolução científica do maior gênio do século XX. Então, quando você vai numa livraria, você vai ver esse livro. Tem aqui a cara do Albert Einstein, que era um físico muito famoso. E você vai pensar sobre o que é esse livro. Esse livro ele vai falar sobre a possibilidade ou não de viagem no tempo no universo de Einstein, ou seja, pensando nas teorias que Einstein criou. E aqui a gente tem uma fotinho dele, certo? Agora, eu vou dar um exemplo de um livro de ficção. Esse livro que eu vou mostrar, existe a adaptação dele, um filme, se vocês quiserem assistir, tem na Netflix, que se chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Talvez até vocês já tenham ouvido falar. Esse livro foi escrito pelo Patrick Ness e vocês veem aqui, 7 minutos depois da meia-noite. O que acontece 7 minutos depois da meia-noite? É meia-noite 7, mas existe algum motivo para esse ser o título do livro? Aqui a gente tem um garoto dormindo no pé de uma árvore, porém, aparentemente, essa árvore tem mãos. Então, todos esses elementos nessa capa, principalmente por ser um livro de ficção, estão aqui para vender o livro para o leitor. Então, esse título um pouco enigmático está aqui para você pensar, mas o que acontece 7 minutos depois da meia-noite? Você vê aqui um menino dormindo numa árvore, até aí tudo bem, só que essa árvore tem uma mão. Por que a árvore tem uma mão? Quando o autor César Obeide chama o livro dele Desafios de Cordel, é porque ele quer de alguma forma instigar o leitor. Então você lê desafios. O que é um desafio? Quando você está desafiando alguém a fazer alguma coisa, certo? Então, o desafio do autor, no caso, é apresentar o cordel, que é um gênero literário, para o leitor, vocês,
E ele quer apresentar o cordel de uma forma que seja desafiadora. Então, o que ele faz? Ele escreve esses cordéis explicando o que são cordéis. A gente já estudou metalinguagem, eu já expliquei pra vocês o que significa essa palavra, mas eu vou explicar novamente. Metalinguagem é quando tem alguma coisa que fala sobre ela mesma. Uma camiseta escrito camiseta, um cartaz que ensina como fazer cartazes. Então, nesse livro, a gente tem vários poemas de cordel e cada um desses poemas explica o que é o cordel, através da metalinguagem. Então, a pergunta número 1 é: explique o título do livro Desafios de Cordel. O autor, ele está tentando vender a sua obra, ele quer que as pessoas que veem o livro comprem o livro, então ele dá um título que mostra como vai ser a escrita do livro. Então, ele vai falar sobre cordel, mas não é só um livro sobre cordel, ele vai se desafiar a explicar a história do cordel, a explicar como é que funciona uma poesia de cordel, como escrever uma poesia de cordel, e tudo isso enquanto ele escreve em rimas, certo? Essa é a resposta da questão número 1. Questão número 2. Preencha o quadro a seguir com informações sobre os poemas de cordel que estão no poema Um Cordel sobre Cordel. Vocês já leram esse livro, pelo menos era pra ter lido, certo? Então, na página 10 do livro, vocês vão encontrar aqui Um Cordel sobre Cordel. Eu fiz algumas anotações aqui, certo? Então, primeiro, ele tá perguntando pra você falar sobre o cordel ontem, ou seja, o cordel no passado, e o cordel no presente. Então, primeiro ele pergunta, como eram as formas de publicação do cordel no passado? A gente já falou sobre isso. Antigamente, o cordel ele era pendurado nos varais, ou ele era exposto no chão, certo? Ou entregue em folhetos. Atualmente, o cordel ele não existe mais só dessa maneira. Se você for numa feira literária, provavelmente você vai encontrar cordéis pendurados ou as pessoas vão estar entregando folhetos. Porém, os livros de cordel, como este daqui, eles são publicados em livro, encadernado, certo? Desse jeito. Ou você também pode encontrar os cordéis na internet. Depois ele pergunta quais são os temas abordados pelo cordel. O cordel ontem, ele tinha temas. Vocês vão encontrar isso daqui no 1, 2, 3, 4, na quinta estrofe. Lembra? A estrofe que eu expliquei são conjuntos de versos. Cada verso é uma linha e uma estrofe é um conjunto de versos. Então a gente tem aqui, ó, estrofe 1, 2, 3, 4, 5. A resposta dessa pergunta está na estrofe número 5. Então, o cordel pode conter temas atuais ou histórias inventadas ou mil causas naturais, pois os versos do cordel contam isso e muito mais. A resposta é essa. Ele também pergunta, e o que o cordel fala hoje? O cordel hoje fala sobre os mesmos assuntos do passado. Também são sobre temas atuais, histórias inventadas ou causas naturais, ou temas jornalísticos e desafios, como a gente já viu lendo o livro inteiro. Porém, existe uma diferença. O cordel hoje, ele fala sobre as coisas que acontecem hoje, e não sobre as coisas do passado, certo? Então, antigamente, você nunca teria lido um cordel sobre internet. Você nunca teria lido um cordel sobre coronavírus, por exemplo. Mas hoje, você pode escrever um cordel sobre internet, que é um tema atual. Pode escrever sobre o coronavírus, que seria um tema jornalístico, por exemplo, certo? Por último, ele pergunta, qual era o local de circulação do cordel antigamente e qual é o local de circulação do cordel hoje em dia? Antigamente, os cordéis eles eram distribuídos em feiras que aconteciam no Nordeste, já que o cordel só existia naquela região do Brasil. E hoje, o cordel ele existe em todo o país. Como a gente já viu aqui no final, o cordel ele pode ser publicado em forma de livro e um livro pode ser vendido em qualquer lugar do Brasil. Pode ser estudado em qualquer escola do Brasil inteiro, como a gente estudando cordéis numa escola de Minas Gerais. E também pode ser visto na internet e assim por diante. Número 3. Relacione os ciclos com os assuntos. Então, primeiro, ele pergunta, o que é um ciclo de recontos? O ciclo de recontos é a primeira parte do livro. O ciclo de recontos ele vai contar uma história conhecida da comunidade. Eu vou dar um exemplo aqui do livro. Logo no comecinho, a gente tem aqui, tá falando aqui, ó, ciclo de recontos. Isso tá na página 23. E daí na página 25 a gente tem a história da mulher dengosa. Isso daqui é um reconto, é uma história muito popular que as pessoas cantavam em forma de cordel em várias festas ou outros tipos de atividade, certo? Então esse daqui é um reconto, é uma história conhecida da comunidade que é repetida para as pessoas em forma de poesia de cordel.
Depois ele pergunta sobre o que é o ciclo jornalístico. E a gente tem isso logo em seguida no livro. Aqui, ó. Ciclo jornalístico. Aqui a gente tem uma explicação sobre isso. Mas a resposta é: o ciclo jornalístico trata de fatos do cotidiano. Então, por exemplo, o coronavírus seria um bom tema para um ciclo jornalístico, porque é uma coisa que está aqui no nosso dia a dia, uma coisa real que a gente está vivendo, e também é de uma forma ou outra falando sobre uma notícia. Um exemplo de um cordel jornalístico aqui no livro é sobre a leitura no Brasil. A gente fez a leitura desse texto em sala de aula, mas aqui o autor ele fala sobre como que as pessoas hoje no Brasil estão lendo cada vez mais livros. Depois a gente tem aqui falando sobre o ciclo das biografias. O que é uma biografia? Eu vou mostrar um livro que eu tenho um exemplo. Esse livro aqui se chama Não Entre em Pânico. Ele foi escrito por um autor que se chama Neil Gaiman. Ele escreveu vários livros que viraram filmes. Provavelmente vocês já devem ter assistido Coraline. Coraline é um livro escrito pelo Neil Gaiman. O Neil Gaiman, ele era amigo de um escritor chamado Douglas Adams, que era um escritor que escreveu O Guia do Mochileiro das Galáxias, talvez vocês também já tenham visto esse filme. Ele escreveu uma biografia sobre ele. Então aqui a gente tem o rosto do Douglas Adams. Não entre em pânico era uma frase que o Douglas Adams dizia com frequência. E esse livro conta sobre a vida do Douglas Adams, desde que ele nasceu até quando ele virou um escritor e recebeu uma fama e etc. Então, quando aqui a gente tem no livro um capítulo que é só sobre ciclo das biografias, aqui ó, o ciclo das biografias. A gente tem, por exemplo, um poema que tem o nome de uma pessoa que é Augusto Huth. Augusto Huth, ele era um biólogo brasileiro, e se você ler esse cordel vai falar sobre a vida dele, como é que foi, onde ele nasceu, qual era a formação dele, onde que ele estudou, o que ele gostava de fazer, por que ele virou biólogo, e também explica no final como é que ele morreu. Então, o ciclo das biografias são poemas que contam sobre a vida de alguma pessoa conhecida, certo? Então, no caso do livro, ele conta sobre o Augusto Huth, que era um biólogo brasileiro, e no livro que eu dei como exemplo, ele conta a história do Douglas Adams, que era um escritor de livros de ficção científica. Por último, ele fala do ciclo dos desafios ou pelejas. Teve uma sala, se não me engano foi o sexto ano 2, em que a gente fez a leitura desses desafios. Então eu vou dar como exemplo um deles aqui. A gente tem aqui, ó, ciclo dos desafios ou pelejas. Peleja, pra quem não sabe, é um sinônimo de luta ou batalha, certo? Então a gente tem na página 47 o desafio das rimas complicadas, certo? Então, nesse tipo de poema, cada poeta ele vai dar sua rima, geralmente de improviso, mas no livro provavelmente o autor ele não foi só improvisando. Então, poeta 1. Eu proponho ao poeta em cestilha bem rimada a fazermos desafios só com rima complicada, mas não vale rima simples, rima só sofisticada. Daí o poeta 2 responde: eu aceito essa parada, vou usar minha razão. Não farei rima em ar, nem tampouco rima em ão. E o povo vai dizer qual de nós é o campeão. O ciclo dos desafios ou pelejas são poemas em que dois poetas se desafiam. O tema desse daqui é das rimas complicadas, então só podia fazer rimas difíceis, não podia ser rimas fáceis. E tem aqui também o desafio das palavras invertidas, que vai aparecer mais tarde conforme a gente vai corrigir nos exercícios. E tem também o desafio dos animais, que são partes interessantes do livro para quem quiser reler, porque supostamente vocês leram, né? Eu sei que todo mundo leu, eu sei. Será? Número 4. Leia as estrofes a seguir. Então a gente tem aqui estrofes diferentes. Lembra que eu falei, ó, estrofe é um conjunto de versos. Cada uma dessas linhas é um verso do poema. E aqui a gente tem que ligar esses versos, essas estrofes, às suas modalidades. Então o primeiro é: um cordel sobre cordel eu pretendo apresentar. É uma arte versejada da cultura popular que nasceu lá no Nordeste para o mundo apreciar. Então, existe uma forma muito simples da gente saber qual é a modalidade, que é contar o número de versos. Então, ó, vamos contar enquanto a gente lê. Um cordel sobre o cordel eu pretendo apresentar. É uma arte versejada da cultura popular que nasceu lá no Nordeste para o mundo apreciar. Quantos versos a gente contou? A gente contou 6 versos, então uma cestilha. Professora, como que eu sei quando uma estrofe ou um poema é uma cestilha ou cetilha? Aqui na página 60 do livro, a gente tem explicação sobre todas as modalidades. Então, se vocês lerem, aqui tem uma tabela explicando. Fala o nome, fala quantos versos tem, qual é o sistema de rima e assim por diante. Certo? Depois, a gente tem o segundo verso. Vamos contar de novo. Cantadores cantam temas de acordo com a plateia, que fornece os assuntos que dão brilho à ideia do poeta que improvisa e o verso então desliza para fazer sua estreia. Aqui a gente contou
7 versos. Então é uma cetilha, como vocês vão ver lá na página 60 do livro. E por último, a gente tem uma oitava que tem 8 versos. Então, ó, o artista que faz estilo, estilogravura, ele vive tão tranquilo. Na madeira o seu estilo, num desenho faz brotar. Com a goiva vai talhar, goiva é a ferramenta. Com a goiva vai talhar, o desenho é invertido, mas nem tudo resolvido, a matriz falta entinar. Entinar é quando você passa um verniz, certo? Letra B. Quantos versos, linhas de um poema, tem a sextilha, a cetilha e a oitava? Se você souber responder a pergunta anterior, você sabe responder essa. A sextilha, ela tem 6 versos, a cetilha tem 7 e a oitava tem 8. E a letra C também é a mesma coisa. Por que cada estrofe, que é um grupo de versos, recebeu esse nome? A sextilha recebeu pela quantidade de versos, que são 6. A cetilha pela quantidade de versos, que são 7. E a oitava também pela quantidade de versos, que são 8 versos. Por último, a letra D. Procure no livro outro nome que tenha relação com o número de versos de uma estrofe. Como eu disse na página 60 do livro, a gente tem a tabela com todas as modalidades. Nessa atividade a gente viu a sextilha, cetilha e oitava. Porém, a gente também tem a décima, que é quando são 10 versos, é um pouco mais longo. Tem o galope à beira-mar, que também são 10 versos, só que ele tem um sistema de rimas diferente. E o martelo, também 10 versos, só que esse daqui tem que ter 10 sílabas por verso, certo? Que é o que a gente fez em sala de aula lá, contando. A gente pegava lá a frase, cortava em sílabas e achava a sílaba poética. Lembram do que é sílaba poética? Sílaba poética é a última sílaba do verso que contém a rima. Número 5. Alguns poetas improvisam sobre assuntos que a plateia sugere. Que assunto você sugeriria para 2 poetas se desafiarem? E por quê? Essa resposta era pessoal, e como eu já corrigi o de vocês, eu sei o que vocês escreveram. E tem algumas pessoas que eu acho que não compreenderam exatamente o que o exercício pedia. Então, por exemplo, o assunto que você sugere para 2 poetas se desafiarem tem que ser alguma coisa que permita uma batalha. Não pode ser qualquer assunto. Teve alguns alunos que falaram, uma batalha de videogame. É um bom assunto, porque você pode gostar, por exemplo, gostar mais de Fortnite, o outro poeta gosta mais de Free Fire, então cada um dos poetas vai fazer a sua rima defendendo o seu jogo favorito. Isso é uma batalha. Pode ser também, eu gosto só de jogos de futebol, mas eu gosto de jogos que são de estratégia. Então a pessoa vai lá e cada um faz o seu poema. Também algumas pessoas deram temas como, por exemplo, filmes. É possível. Eu gosto de filmes dos Velozes e Furiosos e o outro poeta gosta de filmes da Disney. Então cada um faz a sua batalha sobre o seu tema. Agora algumas pessoas escreveram, por exemplo, coisas muito abertas. Amor. Mas você vai batalhar com o quê? O poeta 1 vai falar o quê? Que ele gosta de amor e o poeta 2 que não? Tem que ser um pouco mais específico. Por isso que eu peço que vocês prestem atenção no tipo de coisa que a questão pede antes de responder. Essa era uma resposta pessoal, então significa que cada um responde o seu e ninguém vai responder errado. Porém, a resposta tem que condizir com a pergunta. Você não vai escrever que é para fazer uma batalha sobre o alienígena vindo abduzir a vaca no pasto. Isso não é um tema de cordel, mas você pode falar, eu quero que 2 poetas se desafiem sobre videogames que um gosta e o outro não. Isso é um bom tema, certo? Número 6. Pinte as palavras que rimam com a mesma cor, conforme o exemplo. Eu vou ler este cordel e eu vou estalar o dedo em cada rima, certo? Então, ó, desafios de cordel já está chegando ao fim. Fiz da rima meu jardim pro leitor muito fiel. Isso rima lá com cordel de antes. Terminou o meu papel. Então, cordel rima com fiel, que rima com papel. E antes a gente viu, já está chegando ao fim, fiz da rima meu jardim. Depois a gente tem a segunda parte. De rimar com maestria, para você que prestigia a cultura popular e a arte de rimar. Adeus, até outro dia. A palavra dia não rima com rimar e nem com popular. Porém, ela rima com a palavra prestigia e com a palavra maestria. Então, as rimas, elas não precisam estar seguidas no poema de cordel, mas elas têm que estar na mesma estrofe, certo? Então, eu vou mostrar para vocês o exemplo aqui. O livro, ele já deixava em amarelo, então eu fiz em vermelho e em verde. Quem foi lá e pintou tudo da mesma cor? Assim, eu sei que vocês encontrarão as rimas, porém, vocês têm que marcar as rimas que rimam entre si. Então,
é uma resposta errada se você pintou tudo da mesma cor. Número 7. No poema Desafios das Palavras Invertidas, vamos abrir este poema. Ele tá lá na última parte, que é a parte dos desafios e pelejas. O desafio das palavras invertidas está na página 51. E aqui ele pergunta: que palavras os poetas 1 e 2 pedem que sejam ditas ao contrário? Então, para vocês responderem, vocês têm que ler o poema todo. O poema começa aqui, mas você vai virar a página. Olha só que interessante. E ele acaba só aqui. Teve gente que respondeu só com as palavras da primeira página. Vocês entenderam o que eles estavam rimando e o que eles estavam invertendo. Porém, vocês não responderam com todas as palavras. Tem que ler o texto todo. Então, todas as palavras são: poeta 1, lavo, lava, acenos, maré, mela, ia e amora. E o poeta 2, ele usou menos palavras: rodo, aluna e ator. Certo? Essa é a resposta correta, com todas as palavras de todo o poema. Letra B. O que ocorre quando são colocadas de trás para frente? As palavras. Então, teve gente que respondeu escrevendo as palavras de trás para frente. Ok, mas a resposta certa é: quando você pega a palavra, eu vou usar como exemplo a palavra acenos. A palavra acenos, ao contrário, vira soneca. Então, quando você vira essa palavra, ela se transforma numa palavra diferente. A resposta é essa. O que ocorre quando são colocadas de trás para frente? As palavras, elas ganham significados diferentes e se transformam em palavras diferentes. Todas as palavras que são invertidas nesse poema, elas viram outras palavras quando você vira elas. Por exemplo, a palavra lavo vira oval. Lava vira aval. Aval é quando você dá o aval, a permissão para alguém fazer alguma coisa. Acenos vira soneca. Ia vira ai, quando você sente dor. Ou amora, que vira aroma, um cheiro. A letra C, eu pedi pra vocês não fazerem em sala de aula, porque eu ia passar como trabalho. Então eu vou passar como trabalho no final desta videoaula. Não se preocupem que eu vou explicar. Depois a gente tem a número 8. No poema Desafio dos Animais, que é depois do Desafio das Palavras Invertidas, ele está na página 54. Então, no poema Desafio dos Animais, procure no dicionário as palavras que você não conhece e responda o que significam os versos. Bom, letra A. Boto mosca no teu rango. Quando você diz que vai botar mosca, o autor ele tá usando isso como uma metáfora. Metáfora é quando você diz alguma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, a gente inclusive teve uma questão como essa na prova diagnóstica. Nossa, esses óculos custam os olhos da cara. Isso é uma metáfora. Os óculos não custam literalmente os olhos da cara. Você não vai arrancar seus olhos e dar pro dono da ótica e ele vai te vender o óculos. Isso só quer dizer que os óculos são muito caros. Então, quando você diz boto mosca, não é você tá pegando uma mosquinha e jogando a mosquinha ali. Quer dizer que você está estragando alguma coisa. Se você está comendo uma comida e você vê uma mosca na comida, significa que você não vai mais comer. Que nojo, tem uma mosca na sua comida, certo? Então, ele coloca, bota mosca em teu rango. Quer dizer que ele estraga o teu rango. O que é o rango? O rango é comida. Seu almoço, sua janta, seu lanchinho da tarde. Isso é o rango. Então, quando ele diz bota mosca em teu rango, ele quer dizer que ele vai estragar o que você vai comer. Porém, no poema, ele não tá falando literalmente. Ele quer dizer bota mosca em teu rango no sentido de que a poesia dele, no Desafio dos Animais, é tão boa que a pessoa, que o outro poeta, não vai conseguir fazer uma rima melhor. Então, a rima dele é tão boa que o outro poeta não vai conseguir rimar. Este é o significado. A resposta vai estar aqui. Letra B. Quando eu viro o atacante, o seu goleiro leva frango. Isso aqui são palavras do futebol. Para quem não conhece futebol, o atacante é o jogador que ele, de fato, tá na linha de frente e ele tem que chutar a bola pro gol. É o objetivo dele fazer gol. E o goleiro, por outro lado, é o jogador que vai defender a bola. Ele vai defender o gol e impedir que o jogador do time adversário faça um gol. Nesse caso, quando eu viro o atacante, quando eu faço uma rima, essa rima é tão boa que o outro poeta, que é o goleiro, ele não consegue defender. Que é o que significa leva frango. Quando o goleiro leva frango é porque ele não defende a bola e a pessoa consegue fazer o gol. Número 9. Observe a ilustração de Fernando Vilela na página 13. A gente tem essa ilustração aqui.
certo? A pergunta é, descreva o que você vê na ilustração e descubra que elementos dos poemas de cordel aparecem nela. Então, vamos descrever essa ilustração primeiro. A gente tem aqui essa belíssima ilustração. E aqui a gente tem uma pessoa, um homem, ele está com alguma coisa em mãos. Ele está com um livrinho, com folhetos. E ele está lendo essas coisas, certo? Você sabe que ele está lendo porque ele está com a boca aberta e ele está com a mão gesticulando, como se ele estivesse lendo alguma coisa. Bem em cima dele, a gente tem aqui um cartaz ou uma placa escrito cordel. E ele tem aqui um público, pessoas assistindo ele ler a poesia dele. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? A gente tem um poeta de cordel que está declamando a poesia que ele escreveu para uma plateia. Então, a resposta que eu vou colocar aqui é você tem que descrever o que está acontecendo na figura que eu acabei de explicar e que elementos do cordel que ela traz. É uma pessoa que está lendo em voz alta. Lembre-se que o mais importante do cordel é que era uma tradição oral, uma coisa que você fala, uma história que você conta. Porque as rimas, elas fazem mais sentido quando você lê com certa entonação, certo? Então você tem que colocar essa resposta. O poeta está lendo um cordel para uma plateia e ele está fazendo isso em voz alta, de forma oral. A letra B, eu também pedi pra gente pular, porque a gente não tinha como fazer isso em sala de aula, que é procure no site de César Obeide sobre a arte da xilogravura e registre em seu caderno as descobertas. Como vocês estão fazendo isso de casa, agora vocês têm essa oportunidade. Então, lá no mural, na página da escola, da matéria de língua portuguesa, eu vou colocar as instruções do que é que vocês vão fazer para a letra B da número 9. E por último, a 10, eu pedi para não fazer porque era um pouco longo e a gente ia fazer em outra aula. Só que agora, como vocês estão em casa, esse vai ser o dever de vocês. Então, a gente tem a história da mulher dengosa, que está no ciclo de recontos. Esse cordel tá na página 25, esse daqui, ó. Eu vou deixar explicado em texto no mural, mas eu vou explicar em vídeo também. Aqui, vocês vão ler o texto da mulher dengosa, que tem várias páginas, não é só a primeira página, tá? Vem até aqui, são 3 páginas. Vocês vão ler e vão recontar. O que é recontar? Não é copiar, vocês vão contar essa história tirando a parte do poema. Então, por exemplo, vou contar uma história da mulher muito dengosa que comia sem parar porque era uma gulosa. Vocês vão escrever. A história da mulher dengosa conta a história de uma mulher que era conhecida por ser muito dengosa, pois ela comia sem parar, já que ela era uma pessoa muito gulosa. Vocês vão explicar, não é para copiar em poema. Vou deixar todas as 3 atividades de dever de casa descritas lá no mural, mas eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor as atividades do desafio de cordel e conhecer mais sobre o livro. Vocês já leram o livro, então a gente já fez as atividades. Depois que vocês entregarem essas atividades que eu vou deixar na plataforma, vocês já vão ter terminado essa parte do desafio de cordel e a gente vai passar para outras atividades na semana que vem. Quem tiver alguma dúvida, deixa comentários, responde aqui no mural das atividades, porque eu vou ver e responder, certo? E eu espero que todo mundo consiga entender bem com essa videoaula. Eu gravei esse vídeo justamente para facilitar o aprendizado de vocês. E eu espero que todo mundo esteja conseguindo ficar em casa de forma segura, sem ficar doente, que é o mais importante nesse momento. E espero que tudo seja controlado em breve, a gente possa se ver de novo na escola, com todo mundo junto, os coleguinhas e etc. É isso, gente. Obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, deixem lá as perguntas na plataforma e até a próxima aula. Pode escrever sobre coronavírus,